E eu queria pedir, por favor, para a gente distribuir aí Bíblias. Eu queria que cada pessoa estivesse acompanhando com uma Bíblia. Cada pessoa que está conosco com uma Bíblia na mão, uma vez que nós iremos nos valer do texto e acompanhar o texto, que é o texto de Mateus, capítulo 7. Esse será o texto sobre o qual recairá a nossa reflexão hoje, Mateus, capítulo 7. Eu queria que então vocês estivessem lá com suas Bíblias abertas, Mateus, capítulo 7, página 962, porque é a partir do versículo 7 que eu irei comentar. Página 962, Mateus 7, a partir do versículo 7. Então, aí, nossa reflexão se dará dali em diante. Amém? Todo mundo chegou lá? Mateus, capítulo 7. Nós vamos fazer uma prece, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine a compreensão. E à medida que eu for lendo com vocês esse texto, eu pretendo explicá-lo, eu pretendo elucidá-lo, fazer com que ele recaia como ensinamento sobre as nossas vidas. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, clamamos a Tua iluminação. Tu que inspiraste os escritores sagrados, Tu que através de Teu Filho, daquele de quem Tu procedes eternamente, Jesus Cristo, nos deste esta bendita revelação. Quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que nos mostres a verdade para as nossas vidas, numa dimensão extremamente prática. Quero te pedir, Senhor, que toques os nossos corações e nos comovas e nos movas na direção da vida e da vivência da Tua palavra no Evangelho. É isso que buscamos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 7. Eu diria que o versículo 7 e 8, esses dois versículos são os versículos do gênio da lâmpada maravilhosa. São os versículos mágicos. Todos nós gostaríamos de ter esse poder. Todos nós gostaríamos de que fosse assim em nossas vidas. Se não, vejamos o que dizem os versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, nós ficamos pensando, puxa, é assim, é? Quer dizer, que basta eu pedir que eu vou receber, basta eu buscar que eu vou encontrar, basta eu bater que a porta vai se me abrir. É desse jeito? E Jesus diz, é desse jeito. Mas não é desse jeito para qualquer pessoa, para todas as pessoas. É desse jeito para aqueles que se colocam na condição de filhos, na condição de submissos e obedientes à vontade do Pai. Se não, vejam o que continua ele a dizer nos versículos 9, 10 e 11. Ele diz, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, aquela promessa de que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á,
não é para qualquer indivíduo, é para aqueles indivíduos que se colocam numa relação de Deus, de pai e filho. E que tipo de relação é esta? É uma relação de obediência amorosa. Não é a relação de um senhor com o seu escravo, de um patrão com o seu funcionário. É a relação de um pai com um filho que por amor se submete à vontade do pai, um pai que por amor provê ao filho aquilo que lhe é necessário. Esse a quem se pede e ele dá aquilo de que o filho tem necessidade. Aquele que procura, que busca no pai e encontra aquilo de que tem necessidade. Aquele que bate na porta e a porta se abre para aqueles que têm necessidade de que essa porta se abra. E o pai abre amorosamente essa porta. Mas é importante que nos coloquemos nesta relação com Deus em uma obediência amorosa à posição e à condição que convém aos filhos. Onde é que eu aprendo sobre essa obediência amorosa? Justamente no centro da mensagem de hoje, Vitor, que é o versículo 12. O versículo 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos ler juntos? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ricardo, a Bíblia hebraica era dividida em duas partes. O Torá, essa primeira parte, composto pelos 5 livros da lei, que a gente chama de Pentateuco, e os profetas, que são todos os outros livros. Então, o que Jesus está dizendo é que toda a tradição de Israel, toda a vontade de Deus revelada nas Escrituras, pode ser resumida nesta sentença. E a sentença é: aquilo que quereis que os homens vos façam, isto mesmo fazei vós a eles. O que Jesus está dizendo, e percebam o tempo verbal, Sueli, aquilo que eu quero que os homens me façam no futuro, aquilo que eu espero, que eu desejo, que eu almejo, que eu anseio, como tratamento na minha direção dos homens, é isto que agora eu vou fazer a eles. Não vou fazer quando eles me fizerem, eu vou fazer por obediência a Deus agora, justamente aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. É isto que divide a raça humana em 3 classes sob o crivo da ética. E isso para mim é tão complicado, Marcelo, que eu decidi fazer uma apresentação para mostrar a vocês como é que isso funciona. Queria pedir a Rubens que projetasse o crivo ético. Bem, o primeiro dos indivíduos que eu quero descrever é o homem mau. Quem é o homem mau? Vamos ver. Quem é o homem mau? O homem mau é aquele que responde o bem e o mal com o mal. O homem mau é aquele que, quando alguém lhe faz mal, ele responde o mal. E quando alguém lhe faz o bem, ele responde o mal também. Ele responde tanto o bem quanto o mal como o mal. Por isso esse é o homem mau. Quem é o homem justo? O homem justo é aquele que responde o bem com o bem e o mal com o mal. Só que há um detalhe quando eu falei do homem mau. Há algo que nas Escrituras equivale ao mal. Há o mal que eu efetivamente pratico, e há o mal que eu pratico omissivamente, quando devendo fazer o bem não o faço. Então o homem mau é aquele que responde o bem e o mal com o mal, ou a indiferença. A indiferença também é o mal nas Escrituras, porque tu podendo fazer o bem não fazes, então é a injustiça que tu praticas é o mal. E o homem bom? O que é o homem bom? O homem bom é aquele que responde o bem
e o mal com o bem. Esse é o homem bom. Agora, depois que eu montei esse esquema, eu cheguei a uma conclusão extremamente simples e quase matemática, Solange. Bem, quando o homem mau responde o mal com o mal, ele está sendo justo. Então eu reconheço o homem mau como? Quando ele responde o bem com o mal. Agora, quando o homem bom responde o bem com o bem, ele está sendo justo. Porque é isso que faz o homem justo. E como é que eu conheço o homem bom? É quando ele responde o mal com o bem. É quando ele responde o mal com o bem. A grande verdade é que na sociedade na qual nós vivemos, nós encontramos muitos homens maus, porque estão dispostos a responder o bem ou o mal com o mal ou com a indiferença. Esta é a regra para 90% das pessoas, seja o bem, seja o mal, responde com o mal ou com a indiferença. E aí é um tipo de pecado comissivo e omissivo, porque quando eu faço o mal ou não faço o bem que eu deveria fazer, eu também cometo o mal. Há poucos homens, Marcão, que a gente possa chamar de homens justos, que tratam aqueles que lhe fazem o bem com o bem, e somente dão o mal àqueles que lhe fazem o mal. Agora, quantos há entre nós, e quantos há no mundo, Tiane, que são homens bons? Aqueles que respondem o mal com o bem. É somente quando eu compreendo isto, Geraldo, que faz sentido o versículo 13 e 14. Aí, Vitor, você ouviu 1000 vezes esse texto, é agora que você vai compreender também. Olha o que é que diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Observe, Rubens, que Jesus fala sobre os dois caminhos imediatamente após ter falado sobre aquele critério, o crivo ético. Veja, ele não está falando sobre ser ou não ser cristão, sobre ser ou não ser religioso. A porta larga, a porta espaçosa é ser o homem mau e ser o homem justo. Isso é a porta larga. É responder o mal com o mal e o bem com o mal, ou responder o bem com o bem e o mal com o mal. Isso é o que é mais confortável, é isso que é o apetite humano essencial, e é por isso que Jesus diz: espaçosa é a estrada, espaçoso o caminho, espaçosa é a porta que conduz à perdição, mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos os que acertam por ela. Patrícia, se Jesus estivesse falando sobre frequentar a igreja ou ser cristão, seria o oposto. Porque talvez nunca tenha havido tantos cristãos no Brasil. As igrejas estão superlotadas de pessoas. Cada vez mais se abrem mais templos. E o mundo todo cheio e repleto de indivíduos, de denominações, de igrejas e de mais gente se dizendo cristã. A grande questão não é o rito religioso, a prática religiosa, a frequência às liturgias e aos cultos. A grande questão é o crivo ético. A grande questão que nos divide e que nos coloca em xeque na noite de hoje é esta: será que nós somos deste tipo de gente? Que dá o bem a quem te faz o bem, e àqueles que te fazem o mal, tu também dás o bem. E é isso porque é a nossa natureza, é a nova natureza que habita em nós, que não pode se expressar, porque da mesma fonte não pode brotar água amarga e água doce.
se a nossa natureza foi transformada por Deus, é água doce que vai sair de nós, seja quem for aquele que vier beber dela. Seja quem for aquele que buscar água nela, vai encontrar água doce. Seja o homem bom e justo ou o malvado, ao se aproximar de nós, encontrará água doce. Agora, quantos de nós estamos dispostos a viver contra os valores desse mundo, contra a tradição desse mundo, contra a lógica desse mundo, porque a lógica desse mundo é, na melhor das hipóteses, sermos justos. Dar o bem a quem faz o bem e o mal a quem nos faz o mal. Na melhor das hipóteses é sermos justos. Mas o convite a Jesus e a gente nem pode usar como argumento, Fabiana, dizer assim, mas eu não sei quando é o bem e quando é o mal. Porque Jesus pega a tua estrutura ética e te volta contra ti mesma. Ele diz assim, aquilo que você acha bom e quer que os outros façam com você, pronto, não precisa complicar não, faça isso. Aquilo que você espera que os outros ajam, porque você supõe que isto é bom, pronto, pegue isso e faça com todas as pessoas. Ofereça esse bem que você espera a todos os que te acompanham, que se manifestam na tua vida. E aí, é verdade, esse caminho é estreito, essa porta é estreita e esse caminho é difícil. Porque os apetites são na contramão disso tudo. Agora vamos continuar lendo o texto, porque há muitas outras revelações a serem descobertas. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Renato, você concorda com essa frase? Que tem pouca gente querendo, que você reconhece no mundo, eis um homem bom, eis uma mulher boa, eis uma pessoa boa. Não é exatamente isso? Se fosse outra coisa, nós poderíamos dizer, não, há muitos, mas há pouquíssimos. E Jesus continua, acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E a questão toda que Jesus nos chama nesta primeira metáfora, a metáfora do lobo e da ovelha, é dizendo-nos, não se impressione com pele de ovelha. O que importa é o coração. Se o coração for de lobo, ainda que debaixo de uma pele de ovelha, é lobo que está ali dentro. E na segunda metáfora, ele vai nos ajudar a descobrir quem é lobo e quem é ovelha, porque a metáfora agora é a metáfora das árvores. Ele diz no versículo 16, pelos frutos os conhecereis, colhe-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? E a resposta é não. Como é que eu vou saber se o cara é lobo ou é ovelha? Pela conduta, pelo comportamento, por algo que manifesta a essência. E Jesus diz, você sabe por que não se colhe uvas de espinheiros? Porque a essência do espinheiro é por espinho, não é por uva. Para que a uva apareça, tem que haver uma uvidade essencial na planta. E quando essa uvidade essencial se expressa em cachos de uva. Se o que se expressa são espinhos, não me diga que é videira, mas espinheiro é que é. Ainda que tenha folha de videira, pinta de videira, mas está dando espinho, velho. Não se colhe figos de abrolhos. Para que nasçam figos, tem que haver uma essência de figo na árvore. Então, Jesus está nos chamando para longe das dimensões do diletantismo, das confissões de fé, das ortodoxias verbais. Ele está nos chamando para dizer, como é que você vive, meu amigo? Como é que você vive? Você vive como filho ou você vive como um ser que não é filho? E aí, vem a explicação, Virgínia, de por que os versículos 7 e 8 não acontecem na vida das pessoas. O que é que diz os versículos 7 e 8? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai
e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. E por que isso não acontece? Não acontece porque nós não nos colocamos na condição de filhos. O que é se colocar na condição de filho? Se colocar na condição de filho é ser amorosamente obediente ao Pai. E qual é a vontade do Pai? Em que se resume tanto a lei quanto os profetas? Se resume em tratar as pessoas como nós gostaríamos que elas nos tratassem, ou seja, ainda que as pessoas nos façam bem ou mal, fazer sempre bem a pessoa, ou seja, tratar mesmo os que são maus para conosco, com um bem essencial, como que revelando nosso coração de ovelha, como revelando a nossa essência de videira, a nossa essência de figueira, oferecendo frutos da vide, frutos da figueira, para este mundo, quer mereça, quer não mereça, porque é assim que é o Senhor, o nosso Pai, que derrama a sua chuva sobre maus e bons, que faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos. Ele derrama a sua bondade, a sua misericórdia e a sua graça sobre todos, os bons e os maus. Assim, para sermos filhos de Deus, deveríamos viver tal qual Ele é. Dá o bem a todos, inclusive àqueles que só nos dão o mal, porque essa devia ser a nossa natureza, essa devia ser a nossa essência. Ele elabora a parábola a figura das árvores. Versículo 17: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ou seja, os espinheiros e os abrolhos, é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vai conhecer quem? Os filhos de Deus, os indivíduos que pedem e recebem, que buscam e encontram, que batem e se abrem as portas. Esses são os filhos de Deus. E a gente conhece os filhos de Deus não pela pele, porque às vezes pela pele é ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. A gente conhece os filhos de Deus pelos frutos, porque neles a gente nem acha nem espinhos nem abrolhos, mas uvas e figos, que são os frutos de Deus. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando eu leio esse texto, Zélia, parece que a palavra faz me aparece em neon. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O negócio não é dizer Kyrios, Kyrios, Senhor, Senhor. Não. A questão toda é a vida da gente, é o crivo ético. É como a gente responde na vida. É como a gente age no dia a dia. Por isso que o cristianismo não tem a ver com domingos à noite. Compreendem isso? Que o cristianismo não tem absolutamente nada a ver com domingos à noite. Sabe o que é que acontece nos domingos à noite, Eugênia? Pois eu vou dizer a você o que acontece nos domingos à noite. Vejam se essa não é a descrição de um domingo à noite. Versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Isso é coisa de domingo à noite ou não é?
provamos, o cara se reúne aqui, vamos fazer umas profecias e tal. Não temos nós profetizados em teu nome expelimos demônios. Isso reúne o povo, tal, expulsa o demônio. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Ou seja, são pessoas que invocam o nome de Jesus e no nome de Jesus buscam realizar sinais de natureza espiritual. O problema não é litúrgico, cultico, dominical. O problema é de vida, é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta: que respondamos o bem e o mal que nos fazem com bem, como manifestação de nossa essência de videira e de figueira, como manifestação de nossa essência de cordeiro, como manifestação de algo profundo dentro de nós. E a resposta de Jesus às atitudes de domingo à noite é esta, versículo 22, versículo 23. Então lhes direi, sem meias palavras, explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui eu me coloco numa situação delicada, Tati. Como é que Jesus diz que nunca os conheceu, se tudo o que eles fizeram invocando o seu nome? Talvez o segredo seja a palavra conhecer, que em grego é gnosko, e que significa duas coisas, que a palavra conhecer na língua portuguesa também significa. Você sabe, Naim, que conhecer em português é saber de, mas não é somente isso. Conhecer na língua portuguesa também significa ter intimidade amorosa com alguém. Esse é um segundo significado do verbo conhecer, ter intimidade amorosa com alguém. É por isso que quando se fala que José não conheceu a Maria até que ela deu à luz o seu primeiro filho, o que é que quer dizer a Bíblia quando diz que José não conheceu a Maria? Que ele não sabia que Maria existia? Mas eles foram juntos de Nazaré até Belém, onde o menino nasceu. Como é que ele não conhecia Maria até que ela deu à luz o seu primeiro filho? O que o texto quer dizer, na verdade, é que José não estabeleceu intimidade amorosa com Maria até que Jesus nasceu, e que depois que Jesus nasceu, eles levaram uma vida de casal normal, comum. E José conheceu a Maria, porque conhecer é estabelecer uma relação íntima de amor. E os caras ficam dizendo: Senhor, Senhor, Jesus, Jesus, mas Jesus não os conhece, porque não reconhece neles os gestos de filhos de Deus. Não reconhece neles a natureza dos filhos de Deus. E a natureza dos filhos de Deus é a natureza da amorosa obediência. Da amorosa obediência. Duval, nós estamos bem rodados, velho. Nós estamos bem rodados. Aí, as voltas com os 50 anos. Meu irmão, nós somos capazes de compreender o que é esta amorosa obediência mais do que os mais jovens que estão conosco hoje. Houve um tempo em que os filhos obedeciam aos pais, não porque concordassem com eles, mas porque eram seus pais. Houve um tempo em que os filhos obedeciam aos pais, não porque sentissem o desejo de fazer o que os pais mandavam, mas porque reconheciam na autoridade do pai uma voz superior a seus próprios desejos. Será? Você lembra dessa história, Geraldo? Lembra dessa história?
Cada dia, e a gente precisa documentar isso, viu, Djalma? Porque os nossos netos não acreditarão que houve um tempo em que foi assim. Se a gente não registrar isso na história, eles vão achar que desde sempre os filhos obedeceram quando concordaram com os pais. Os filhos obedeceram quando sentiram um desejo íntimo de fazer o que os pais mandaram. Mas houve uma época, meu irmão, e pasmem os mais jovens, em que se fazia algo, mesmo sem sentir vontade de fazer, mesmo sem concordar, mesmo sem qualquer força interior em mim que me convidasse a fazer, só porque eu entendi que era a vontade do Pai. Aqui, Lourdes, não se acha que um dia você vai acordar, paz, fazer feito aquela música do Zé Cabaleiro, né? Tem uma música do Zé Cabaleiro que diz assim: hoje eu acordei, vou mandar flores para o delegado, vou bater na porta do vizinho e desejar bom dia, vou beijar o português da padaria. Hoje eu acordei. Não, Lourdes, não é que você um dia vai acordar mandando flores para o delegado, batendo na porta do vizinho para desejar bom dia, nem beijar o português da padaria, não é nada disso. É que em algum momento eu e você vamos nos dar conta que para vivermos a vida plena que almejamos e que está presente nos versículos 7 e 8 de Mateus 7, o único caminho possível é obedecermos ao Pai. E aí alguém vem nos fazer o mal e nascerá feroz em nós o desejo de responder o mal com o mal que nos fizeram. E aí a gente vai pensar: esse é meu desejo, essa é minha vontade, mas não é a de meu Pai. E assim, se lascando, Marcelo, fazendo tudo contra os mais íntimos instintos, a gente vai fazer o que Papai do Céu mandou. O nome disso, Solange, é cruz. É cruz. Por isso disse seu si: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por que negar-se a si mesmo? Porque o meu desejo é bem com bem e mal com mal. E por vezes o meu desejo é bem e mal e tasque-lhe mal. Esse é meu desejo. Mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu estou meio esquecido disso. Quando Jesus tomou a cruz, ele foi para onde? Parece que foi para um monte chamado Calvário, Gólgota. Siga-me significa sacrifique o seu desejo. Que desejo? O desejo de não fazer o bem, o desejo de não dar ao outro bem porque ele é mau, o desejo de viver como o senso comum diz que é para viver, o desejo de viver como todo mundo diz que você tem que viver. Deixe de ser besta, deixe de ser bobo, deixe de ser otário e ser besta, bobo e otário, porque é a vontade do meu Pai que eu seja besta, bobo e otário, dando o bem a quem me faz o mal. Fora disso, meu amigo, pouco importa as liturgias de domingo. Fora disso, pouco importa se você já aprendeu as músicas, já aprendeu as canções, se você já participa da Eucaristia há 10 anos, pouco importa, porque filho só é filho nesta relação íntima em que Jesus diz que nos conhece
porque nós estabelecemos para com Ele essa íntima relação, e não porque nós dizemos o nome ou sabemos o nome dEle como se fossem palavras mágicas. Quando a gente vive só porque é a vontade do Pai. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus, quero começar dizendo que nós não estamos prontos para isso. Primeiro, porque não é isso que a gente quer, Senhor. Nós não queremos viver desse modo. Esse versículo 12 nos inquieta, nos constrange. Mas Deus eterno, Tu és poderoso para agir em nós com o Teu Espírito. E hoje, mais do que em qualquer outro dia, há que se falar de conversão. E a conversão aqui não é se tornar membro da comunidade cristã ou se tornar um assíduo frequentador de nossas reuniões. Conversão aqui, Senhor, é assumir uma atitude neste mundo de filho Teu, que por amor Te obedece, a despeito de todas as inclinações íntimas e de todas as vozes viscerais de nossa natureza corrupta, corrompida. É a Tua palavra, Senhor, é o Teu convite. Um dia, Senhor, se nos convertermos em filhos Teus, que Te obedecem, apesar de tudo, na relação com quem quer que seja, então veremos se cumprir em nossas vidas, eu creio, o pedi e dar-se-vos-á, o buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ajuda-nos, Senhor, porque não somos suficientes, nem a força, nem graça em nós suficientes para termos forças para ser como Tu queres, o homem e a mulher bons. Acode-nos, socorre-nos na nossa falta de fé e força. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Podem se assentar.